como missionária, como pastor, como colaborador, tu tem sido um sal saudável ou um sal insípido? É isso? Insípido. O que é um sal insípido? Não presta. Ele só serve para jogar no chão e os homens o quê? Mas o sal bom é caro. Tem vários tipos de sal, não tem? Tem. O sal arabiano, o sal isso, o sal aquilo. São sais bons e de qualidade, tá? Esse sal aí que a gente compra por R$2, não. Aonde R$2? É mais? Pastor, R$2, mas não, pastor. pastor, tá R$2 só pra comprar. Não sei. 3 e pouco. Então, você vê, o sal é a coisa mais barata que tem, né? Mas ele está na Bíblia, porque ele é simples. Então, aqui Jesus, ele estava cumprindo-se. Jesus, ele nunca foi contra a palavra de Deus. Ele sempre foi a favor da palavra de Deus. O obreiro, ele tem que ter sempre ir a favor a causa. O objetivo da causa é o quê? Crescer, desenvolver, produzir, dar fruto. Por que Deus ele está instruindo vocês, nos instruindo? Porque quando chegar os remanescentes, você vai saber cuidar. Você vai saber instruir. Você vai saber como se comportar. Você não vai ser mais um Pedro que vai puxar da espada e vai querer cortar. Não, não vai vir tomar nosso lugar aqui não. Não vai. Aqui ninguém canta. Não, não é cantar de galo. É você fazer novos discípulos. Ensinar. E não tem jeito, pessoal. No início é aquela multidão. Aí vai diminuindo, diminuindo. Só fica só o que é verdadeiro. É assim que funciona. Aí quando Deus ele faz a seleção, a separação, é aí que Deus começa o ministério. É forte, cara. Um casamento, você já reparou que um casamento no início é uma coisa tão dele. Eu posso sentar? Posso ensinar você a sentar? Você já reparou que um casamento, ele Você já reparou que um casamento ele se estabelece como? Em 2 dias? Não. Um casamento é igual a um namoro? Não. Um casamento é igual a um noivado? Não. É diferente. No namoro você tem um pouco de compromisso. No noivado você já tem um pouco mais de compromisso. Eu acredito que é a metade do compromisso, não é? É onde você pode arcar com uma dívida. É onde você começa a construir, comprar as coisas para mobiliar a casa. Aí quando você vai casar já está tudo o quê? Pronto. Mas ali já é o ban? Não. É ali que começa o ministério. É ali que você vai ser provado se realmente você está querendo realmente ser uma esposa e ser um esposo. Porque ali você vai acordar, às vezes, com a mulher irritada, com o homem irritado. Ali que começa o ministério, o casamento. Enquanto tá namorando é aquela coisa de louco, meu amigo. É amor pra tudo quanto é lado. Amor. É perfume, leva perfume, compra presente. Depois que casa, que é o problema. Você tem que manter isto. O que mantém um casamento? É os cuidados. A Bíblia diz, aquele que cuida da figueira, come do fruto. E o que cuida das coisas do seu Senhor é honrado. É bíblico. Aí, aqui começou o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. No 17 diz assim, ó. Daí em diante
começou a pregar e dizer o quê? Arrependa-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quantos tinha com ele? Não. Só no 17. Quantos tinha com ele? Mostra aí quantos tinha. Não tinha nenhum. Nenhum. Jesus começou sozinho. Saiu das águas, foi cheio do Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo. Ele passou pelos 3 batismos. Batismo das águas, arrependimento de pecado. Batismo com o Espírito Santo, selo, para nada mais entrar dentro e ser guiado. Batismo no fogo, que é o cão tentando o cara. É por isso que depois que você se batiza é uma pressão violenta. De repente, essa pressão ela dura 1 ano, 2 anos. Que é o batismo no fogo. Aí depois do batismo no fogo, você pode falar. Pode uma pessoa ser batizada no fogo antes de ser batizada no Espírito Santo? Pode, porque a obra é de Deus. Deus é que sabe como é que faz. Talvez você precisa ser batizado no fogo primeiro. É, porque tem pessoas que foi batizada no Espírito Santo e não tinha passado pelas águas ainda. Isso aí, é bíblico. Você vê lá a família de Cornélio. Foram tudo batizados no Espírito Santo depois que se batizaram nas águas. A obra de Deus não é como nós queremos, nem como nós pensa, pessoal. Ele sabe o motivo. Ele sabe porque Cornélio e a família dele e os demais foram batizados primeiro. Deus não deixou nem Pedro terminar o discurso, porque Pedro estava demorando muito. É a Rose pregando. Pedro demorou muito. Amém? Amém. Amém. Então, nosso Deus é um Deus objetivo. Nosso Deus não fala muito, nosso Deus resolve. Nós temos que ser de resolver. Na obra de Deus você tem que resolver, cara. Você vê hoje o exemplo. Eu não falo isso para poder humilhar os demais, não. Você vê o exemplo da menina hoje, sem citar nome. Vamos. Eu não tenho. Não, vamos. Temos que resolver. E nisso, o líder está observando. Você acha que o pastor ele levanta um obreiro como? Observando, cara. Eu não posso levantar um obreiro por necessidade. Senão vai me dar problema, cara. Tem muitos obreiros que foram levantados aí na obra de Deus. Aí os caras estão dando problema. Estão batendo, estão matando. Botando na justiça. Estão prejudicando a obra de Deus. E os manifestando. Estão manifestando. Já vi obreiro manifestando. Já chegou meu conhecimento que o obreiro na Santa Ceia manifestou com um demônio, cara. Oração forte. Só para obreiro. Tu vê aquela renca. Por quê? Necessidade. Jesus ele disse que você não pode. Paulo ele falou o quê? Que você não pode dar uma oferta por necessidade. Ela tem que ser com o quê? Com amor, com alegria. Você não pode ser você não pode querer fazer a obra de Deus por necessidade. Ah, não, tá carente. Poxa, se eu sair, como que a missionária vai fazer as coisas? Ué, mas a obra é dela? A obra é dele, cara. A obra não é minha. Sai um, Deus manda outro. E se não mandar ninguém, nós vamos continuar a fazer. Não é verdade? Sim. Aí diz assim, ó. Começou o ministério de Jesus sozinho, pregando arrependimento. Como é que você sabe que um evangelho é verdadeiro? Que prega arrependimento. Se não confrontar o pecado, meu amigo, sai fora. Se só massageia o teu ego, que tu vai vencer, que tu é de Deus. Vive no pecado, se prostituindo, se masturbando. Tu é de Deus, Deus é contigo. Você vai fazer a diferença. E um capetão dentro do cara. Eu lembro uma vez, em uma reunião forte de libertação, o demônio falou assim para um cara. Esse cara já morreu, ele era um obreiro. Morreu não, mataram, tá? O demônio falou assim: o teu jejum tá me queimando. O teu jejum tá me queimando. Aí ele virou para
Pra Rose, que era obreira também, falou, mas eu não tô nem jejuando, obreira. Como é que tá? E o demônio falou que o meu jejum tava queimando ele, mas eu não tava nem jejuando. Você vê o enganador enganando, querendo enganar o cara. E enganou, e levou, meu amigo. Antes dele morrer, ele teve a oportunidade. Foi a noite das almas, se eu não me engano. Ele rejeitou. Não quis ir. No dia seguinte, morreu ele e o irmão. Espírito da morte. Quebraram ele mesmo a bala, a tiro. E ficou na estatística. Então você não pode querer fazer a obra de Deus como um obreiro por necessidade. Ah, o pastor... Não. Você tem que fazer para Deus. O obreiro ele tem que ser formado para Deus. O obreiro ele tem que ser formado para fazer a obra de Deus. Olha só como é que começou o ministério de Cristo. No versículo 18, começamos o... esse é o terceiro tópico. Vamos pro quarto. Não, estamos no 18, no tópico ainda de 3. Caminhando... Vamos ler pausadamente? Caminhando junto ao quê? Ao mar. Ao mar da Galileia. Por que o mar? Por que não numa praça? Por que não em um outro lugar? Você sabe por causa de quê? Porque antigamente gerava muita gente. Não era 2, nem 20, nem 40, nem 1000. Era uma multidão de 5.000 pessoas. Então Jesus ele caminhava, pregava o evangelho à beira-mar, porque o vento que soprava do mar levava a voz de Jesus para todos. Porque antigamente não tinha o quê? Microfone. E o dia de hoje você faz isso, você não prega com microfone. Eu prego sem microfone porque nós estamos em um espaço bem o quê? Pequeno. Fechado, e a voz ela consegue chegar até vocês. Mas se for um espaço grande, eu vejo gente que pega, bota um microfone em um espaço que cabe 5 pessoas. Mas daqui a pouco o tímpano da pessoa está explodindo. Eu que tenho uma voz muito forte, nós, né? Desenvolvemos uma voz muito forte e acaba o quê? O microfone explodindo o tímpano da pessoa. Tímpano. E Jesus ele pregava à beira-mar, ele ensinava à beira-mar, mas ele achou os seus primeiros discípulos à beira-mar. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus, eu estou no 18. Viu quem? 2 irmãos. 2 irmãos, chamado Simão e Pedro. Pedro e André. Simão. Eles lançavam o quê? A rede ao mar. Porque eram pescadores. Jesus disse o quê? Venham comigo, eu os farei pescadores de alma. Leu 20. Então eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Você vê. Olha para mim. Os escolhidos, eles não ficam cochoando entre 2 pensamentos. Eles são decididos. Eles são decididos. Imediatamente eles tomam uma decisão. Ali era o ganha-pão daquele homem. Como é que você vai deixar o seu trabalho para seguir um cara que tu não sabe nem quem é? Como é que você vai deixar a tua família para seguir um cara que tu não sabe nem quem é? Ah, é Jesus, o filho de José, cara. Aquele cara que ficava pregando aqueles pedaços de madeira lá, fazendo cadeira. O cara agora é crente. O cara agora tá falando de Deus. Tá falando que a gente tem que deixar o pecado. Tá falando que a gente tem que deixar a maldade, a fofoca. Eles falaram isso? No 20. Então eles deixaram imediatamente as redes, seguiram. Então Jesus, no início de ministério, ele conseguiu quantos 2. seguidores? Pedro e André. 2. Pedro e André. Nada começa instantaneamente. Isso aqui não é café instantâneo. Quantos estão aqui?
2. Era um bocado, né? Tinha professor, um professor que ensinava. Até o professor fugiu, né? Sumiu. Vocês têm que ser obreiros aprovados. Aleluia, Deus. Nós temos que ser obreiros aprovados. Nós não podemos recuar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos viver à base de sentimentos. Temos que viver à base da fé. A nossa base é a fé. E o nosso discurso é o quê? Arrependei-vos. Eu tenho que pregar arrependimento. A base de todos os meus discursos tem que ser o quê? Arrependimento. Até se eu prego sobre a vida financeira, eu tenho que falar o quê? Arrependimento. Até se eu prego sobre o Espírito Santo, eu tenho que falar o quê? Arrependimento. Até se eu prego sobre família, eu tenho que falar o quê? Arrependimento. Até que eu prego sobre vida sentimental, eu tenho que falar o quê? Arrependimento. Até que eu prego sobre justiça, eu tenho que falar o quê? Arrependimento. Até que eu faço ponto de socorro espiritual, eu tenho que falar o quê? Arrependimento. Se não tem base de arrependimento, não é o evangelho. Só é um discurso vazio e emocional. Nós não somos coach. Somos ministro do altar. Vocês deixaram de ser vocês para ser ministro do átrio. Amém? Amém. O que é ministro do átrio? Eu ministro a obra do átrio. Eu ministro a liturgia do átrio. Falei bonito, hein? Caramba, estou aprendendo. A liturgia do átrio. Mas também com visão na liturgia o quê? Do altar. Porque você não vai ficar no átrio sempre. Vai chegar dia que você vai estar no altar. E quando você sobe no altar, você que é o pastor. Você sabia disso? Você que está dando uma diretriz para o povo. E se você dá uma diretriz errada, emocional, o que acontece? Tu mata a pessoa. Aí diz assim, ó, no 21, lê. Thaís. Mateus 4, 21. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Repete. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Vamos entender. Você lembra que quando Jesus enviou os 70, não eram batizados com o Espírito Santo, tá? Ainda a promessa não tinha o quê? Só em Jesus que tinha acontecido a promessa do Espírito Santo. Pegou a visão? É o primeiro tópico. Fala dos 3 batismos aqui. É porque eu não li. Mas vamos dar uma voltinha. Volta lá no versículo 3, capítulo 11. Lê para mim. Com força, Inácio. Peraí, quanto é? O 3:11? Mateus 3:11. 1, 2, 3, 4, 7, 9. Tá. 3:11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Eles o batizará com o Espírito e com o fogo. 3 batismos. Água, Espírito Santo e fogo. Vamos lá. Aqui o Senhor Jesus, você leu o quê? Foi o? 3:11. Não, 21 agora, né? Isso aí só foi para você saber do batismo que eu não fui lá ler. Isso. 21. Pouco mais adiante, Jesus... Foi mais o quê? Foi na hora? Não. É devagar, pessoal. A obra de Deus, ela a única coisa que cresce instantaneamente é monstro.
segundo Tiago Brunet. A única coisa que cresce grande é problema. É problema. É pecado. Ele já tá grandão lá, cara. Você tá entendendo? Ele já tá lá. Aí diz assim, ó. 21. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, Filho. João. Isso. Eles estavam No barco. fazendo o quê? Consertando a rede. Continua. E Jesus os chamou. 22. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. E aí? Tu viu o pai reclamando? Não. João! Tiago! Porque eles pegaram o Espírito na mesma hora. Você viu? Tá falando aqui Tiago e João. Vocês já ouviram falar alguma coisa contra esses 2 meninos? A Bíblia diz que quem negou Jesus foi quem? Quem traiu Jesus foi quem? Judas. Quem quis ver a prova foi quem? Tomé. Mas deles a gente nunca ouviu falar que eles cometeram nada, né? Ficarem offline. Então, quando você é chamado e você entende o teu chamado, você não tem dificuldade de obedecer. Não tem dificuldade. Agora nós vamos para o tópico do milagre. Depois do chamado, depois da constituição de o quê? De novos discipulados que Jesus criou. Mas Jesus começou o seu ministério como? Sozinho. Depois veio 2. Depois mais mais dois. 2. Depois mais 2. E assim sucessivamente. Até formar o quê? Ministério. Aí, vamos lá, é isso que eu queria te explicar. Por causa de quê? Você lembra daquela passagem que Jesus enviou os 70? Nunca leram, né? Porque vocês não estão lendo a Bíblia, vocês têm que ler a Bíblia. Os 70 na água? Os 70 homens, ó, Jesus enviou os 70 emissários para poder pregar, o IT. Jesus mandou de quantos? 2. 2 em 2. Por que 2 em 2? Porque Jesus ele começou o seu ministério escolhendo de 2 Em 2. em 2. O casamento é constituído de 2. Para evangelizar tem que ser 2. para você fazer uma evangelização. Eu sempre fui ensinado na antiga instituição que você tem que evangelizar você e mais um. Você vê, eu e a missionária praticam isso até o dia de hoje. Nós prega junto. Quando a gente não prega junto, ela dá uma sentadazinha ali, discursa, aí eu entro e assim sucessivamente. Às vezes é junto. Por quê? Porque o trabalho ele vai alterando conforme o Espírito Santo quer que seja alterado. Não é como nós queremos. Você vê, hoje ela está sentada. Eu estou discursando e ela sentou. Então quer dizer, é como Deus quer. Aí, aqui, Jesus já estava com quantos discípulos? 4. 4 discípulos. Jesus começou a discipulá-lo eles, começou a ensinar eles. E eles faziam milagre, se você não sabe, tá? Batizava, fazia milagre, expulsava demônio, mesmo sem o Espírito de Deus. Mas quem autorizou ele fazer isso? Jesus. Mas eles faziam isso com quem? Com Jesus. Individualmente não. Ensinava. Quando fez individualmente, o pai chegou e falou assim: Senhor, levei ao teu discípulo. E eles não puderam resolver o problema. Jesus falou o que para ele? Homens de pequena fé. A casta de demônio que só sai com o quê? Jejum e oração. Com jejum e oração. Entregou que eles não estavam jejuando. E quem foi que falou depois lá? Os discípulos de João falaram: ué, mas o teu discípulo não jejua não? Eu vejo aí que estão comendo que nem um doido. Não jejua? Aí Jesus falou: como que eles vão jejuar se eles estão com o noivo? E quando se está com o noivo está em uma
festa. E na festa tem o quê? Comida. Comida. Mas vai chegar dias... Eu não vou estar. Ah, meu amigo. Deixa estar. Vai ter até um jejum esforçado. Deixa estar. Vai terminar um jejum de 20 horas e ainda vai querer fazer mais 20. Porque o terror vai chegar. O terror vem para todos. Tudo tem a sua hora e o seu momento estipulado por Deus. Verdade. Você só consegue alterar. Você só consegue alterar as coisas na obediência. Na obediência. Você lembra de Manassés? Irritava a Deus. Sacrificava os filhos. Foi pro cárcere, perdeu o reinado. Mas lá no cárcere ele fez o quê? Se arrependeu. Acabou. Pregação de Jesus, arrependimento. Baixa a mão, Rosa. Então, que a Thaís está lá por detrás da tua mão para ver. Então, o segredo está em quê? Na obediência? Arrependimento. Pecar, nós vamos pecar, pessoal. Nós vai errar. Nós vai desobedecer. Isso está no natural do homem. Se tu não fizer nada disso, tu não é ser humano. Você não vive fazendo isso. A ocasião. Entendeu? Então você precisa entender isto. Agora vamos entrar no tópico, o milagre. É aonde começa o quê? Os milagres. É aonde começa a transformação de mente. Vamos ler? Para mim, por favor, aí. 23. Pode ler. Você é um discipulado Vai no... lá. Mateus 23. 4, 23. 4:23. Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhes então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e os curou. 25. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém da Judéia e de outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos ver de novo? Vou ler para você. Jesus percorria... Jesus estava sempre o quê? Em ação. Andando, em ação, não para. Percorria toda. Ele não ia num pedaço da Galileia. Ele ia por todos os lados. O verdadeiro obreiro, ele vai por todos os lados. Não escolhe onde vai evangelizar. Não. E quando ele tem oportunidade, ele faz o quê? Prega o arrependimento. Ele prega Cristo. Cristo já é o próprio arrependimento para a humanidade. Ensinando. O objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo é o quê? Ensinar. O objetivo do pastor aqui é o quê? Ensinar. Nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades entre o povo. Você vê, então aqui é lícito você talvez ensinar em alguma instituição por ordem do líder. Se o líder for, ele vai levar a sua comitiva. Comitiva. Esquece isso, tá com pensamento no dinheiro. Aqui não tem vitória não, tá? Aqui é servidão mesmo, sem comissão. Sem dote. Sem dote.
Aí diz assim, ó. Ensinando o evangelho, né? Aí vamos lá no 4. Curando todo tipo de doença. Então quer dizer, vamos pensar comigo? Todo tipo. Todo tipo de doença. Não tem doença que Cristo não Cure. cure. Cure até uma dor de cabeça. Amém. Amém. Qualquer coisa Jesus cura. Não tem dinheiro para comprar o remédio, você vai ter que usar o quê? A fé. A fé, cara. Sei lá, pega aí uma folha aí, tá escrito que tem a árvore da vida. Quem come da folha da árvore da vida é o que acontece o quê? Curado, pô. Ah, é curado? Tu não vai comer comigo, ninguém pode, né? Tu vai pegar uma folhinha de tangerina. Não é árvore da vida, mas é tudo pela... Vai comer Beber uma água. Você vai pegar um copo de água, meu Deus, consagra. Tudo é pela fé. Jesus, ele cura todo tipo de enfermidade. Enfermidade emocional, enfermidade espiritual, enfermidade de desejo. Você sabia que o desejo do pecado é uma enfermidade? É aquele desejo louco, incontrolável. Enquanto tu não pratica, tu não sossega. É uma enfermidade. Só Deus que pode abater esse desejo. Só Deus. Por que Deus permite? Para você entender. Senão você não entende ninguém. Quando alguém chega perto de você, começa a falar: poxa, mas eu não consigo. Mas como é que tu vai orientar uma pessoa que você nunca viveu sobre aquilo? Você chega com toda a coluna. Ai, meu Deus. Eu falei, isso é besteira, dá uma vergonha, rapaz. Ah, depressão, tô com depressão. Ah, toma vergonha, isso é falta de tapa. Não, depressão é perigoso. Mata a alma. Sufoca a alma. Amém? Amém. Tô terminando já, tá? Estamos no final. 24. E a sua Fama. corria por toda... A Síria. É o que está acontecendo. A nossa fama está se espalhando. Oh, Jesus. A nossa fama está se espalhando por toda a Síria. Por todos os territórios. A nossa fama está se espalhando por todos os lados. E nós precisamos o quê? Estar atento a tudo isto. Porque se nós não tivermos atento, acontece o que com a gente? Nós se perde. Ah, mas não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. É por isso que vem os escândalos. Ah, mas, poxa, criaram um fake, um Insta, com um Insta falso, a foto da missionária e botaram um bocado de pornografia, gente. Isso é para o quê? Para fama acontecer. Agora todo mundo vai querer saber quem é quem. Pegou a visão. Se não tem um escândalo, não tem, ninguém quer saber. Prega o evangelho de Deus, só a minoria que vai querer ouvir que quer Jesus mesmo. Mas você quer atrair a multidão? Faz um teatro. Aí você não é de fazer teatro, Deus permite alguém fazer. Pegou a visão? Aí vem o quê? E a sua fama corria por toda a Síria. Ponto! E a fama está se espalhando. Quem é eles? Ali, ó. Ei, ali, ó. É ela. É aquela do meu Facebook. Ela trabalha com criança. Fala pra ela que você quer se matar, quer cortar o pulso. Eu não. Até fala um palavrão. Mas todo mundo te conhece. Acabou, meu filho. Não dá pra pecar mais não. Acabou. Todo mundo sabe quem é tu.
tua fama, do teu trabalho vai ser procurado por causa da fama do que você serve a Deus. Talvez você pense assim, vou lá botar no story lá do meu trabalho. Não. Todo mundo vai querer saber quem é Inácio, ele servindo a... Aí vai procurar o teu trabalho. Porque o próprio Deus vai fazer aquela pessoa dar curiosidade naquela pessoa para poder entrar no teu Facebook, no teu... Por isso que eu mando vocês postar no Divô. Eu poderia dar a senha do meu e vocês postar só no meu. Aí vocês nunca iam aparecer. Por que eu tirei o vídeo de vocês do canal? Porque para mim não tem valor lá. Tem valor na página aberta. Porque na página aberta tá para todo mundo. Tem milhões de pessoas. E no YouTube só é 180 e alguma. 190 já tá, né? Tá crescendo, já se ligou? Viu? Tá crescendo. Pessoas pedindo ajuda, oração. Então, Esse é o objetivo. poste o trabalho de Deus que as pessoas vão te achar. Olha lá, vê. Procurando Paulo hoje ligou para quem? Pastor. Ó, o senhor, seu Ivanildo, o senhor não me conhece, eu também não te conheço, mas eu gostaria de falar com o senhor Paulo. Olha, a esposa está aqui, estamos fazendo um trabalho espiritual. Cuidou ou não cuidou? Ah, mas o Paulo quase não está buscando. Mas ela está. Foque. Faz os seus vídeos. Faz as suas orações. Isso é o discipulado. Hoje lá nós tivemos o discipulado. Hoje vocês já ficaram mais uma postura mais segura. Não ficou... Não. Eu não tenho que chegar no dia do 3 em 1, Inácio, tira a foto. Não, isso já tem que estar dentro de você, cara. Tu sabe que nós não tem telefone um tá no som, o outro tá gravando, tu vai tirar foto com o quê? Com o dedo? Tá indo pra onde isso? Nós não vamos achar. Pegou a visão? É uma função que Deus confiou em você, não foi pra mim. Quando Deus falou, vai ser o mídia, já é uma revelação de Deus, cara. Você sabe mexer com isso. E a gente procurando. E o cara estava aqui. Criava pequenos vídeos, mensagens nas fotos. O que fez você fazer vídeo pro teu trabalho? A obra de Deus. Tu fazia vídeo pro teu trabalho? Então agradeça a Deus. Aqui você só tem a desenvolver. Só a crescer. Eu tinha vergonha de falar com as câmeras, agora eu não tô mais com vergonha não, falo... Então não dê preferência o teu, dê preferência o de Cristo. Porque o teu é as demais coisas. Busca o reino e a justiça. Que dia que você viu aqui Jesus estava necessitado de comer alguma coisa, hein? Que dia que você viu aqui Jesus indo no mercado comprar alguma coisa, hein? Eu já ouvi ele falar que aquela árvore não deu fruto, ele maldiçoou. Tentou comer lá um fruto, lá não tinha, ele foi na raiz. Ele foi na raiz, maldiçoou. Agora ficar com fome. Ele estava em propósito no deserto. Então, se preocupa com as coisas de Deus, que Deus se preocupa. Olha essa menina. Eu olho a Thaís, eu fico, caramba. Conheci Thaís na Eliane, cara. Depois tu vai lá no Gideon e vê lá, como é que se dá o nome? Ação de graça. Ação de graça, Eliane. Aí tu vai, eu não sei qual é o número lá, tá num número lá, não sei se é número 30, 40. E tu vai ver a Thaís, lá nas filmagens. E ver quem é a Thaís hoje. Você sabe o que a Thaís fez hoje, cara? Você sabe o que a Thaís fez hoje, Rose? Vocês nem sabem. A Thaís fez almoço pra nós, cara. Você sabe o que é isso? Você sabe o que foi que ela fez hoje, meu filho? Ela pegou o dinheiro do cabelo dela, que era pra tratar o cabelo dela, e comprou comida pra nós. Não falo isso pra poder humilhar ninguém.
Eu falei, você sabe o que é ela? Ela me força a me preocupar com ela. Ela me obriga, na minha oração eu tenho que estar pensando nessa mulher toda hora. É a única maneira, meu Deus, tem que honrar ela. Tem que honrar ela. Tem que dar o Espírito Santo para ela. Vocês têm que forçar Deus a se preocupar contigo. Vocês têm que forçar Deus a se preocupar contigo. Ele tem que pensar em vocês 24 horas. Meu Deus, Deus tem que estar lá, ó. Eu tenho que... Como? Ele acelera até o tempo para te abençoar. Meu Deus, mas está determinado aqui que só depois de 2 anos Ele dá antes do tempo, mas com preparação. A Bíblia diz assim, ó. Vamos ver uma história aqui? Vamos terminar aqui que eu vou emendar em uma outra aqui que você vai entender o que eu quero falar para chegar no que ela fez hoje. Vamos lá. Sua fama corria por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes. Jesus que foi lá buscar? Trouxeram todos os doentes. Acometido de quê? De várias enfermidades. E o quê? Tormento. Você lembra de alguma coisa que você já passou que causava aquela dor que te matava? Meu Deus, que isso? Nada passava, remédio não passava. Mas você usou o quê? A palavra da fé. E mandou embora. Não foi ou não foi? E não sente mais. Lembra daquela depressão? Você se enclausurava dentro do quarto e só danava chorar. 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 Porque vocês se preocuparam com Cristo. E agora Cristo se preocupa com vocês. Você acha que os que saíram estão bem? Progrediram? Eles até falam, tomo bem. Tudo fake. Quem abandona a causa nunca está bem. Se abandonou, perdeu tudo aquilo que ele recebeu. E volta 7 vezes mais todos aqueles problemas que a pessoa tinha. É isso que você tem que guardar aqui. Ó. Se eu parar e desistir da fé, tudo que eu conquistei eu perco e volta 7 vezes mais o que eu vivia. Você lembra do testemunho que o Andrew falou aqui? Se ele não despertar, vai voltar o quê? 7 vezes mais. Não foi eu que digo, quem diga é quem? A sensação de bem-estar vai mostrar que está tudo bem. Tem que ter a sensação, que senão não é um engano. Mas depois só é dor. E quando tenta voltar não tem força. Você lembra da moça? Era fiel no dízimo, mas fazia da maneira dela. Ela não tinha força para vir no altar. Quando botou a mão e falou, vai. Ela obedeceu a palavra. Vai. Toda vez que ia, consegui. Você está entendendo? Talvez parece ser uma grande perda. O diabo ele sempre vai botar na tua cabeça, poxa, 10% dava para me fazer alguma coisa. Dava ou não dava? Não dava? Os 10% que você dá para a obra de Deus? Dava, pastor. Mas vale a pena você segurar o que não é teu? Não. Você querer administrar o que não está sob o teu controle de administrar? Eu já vivi tudo isso daí, pessoal. Você acha que na minha conversão eu não fazia isso? Só era o quê? Desgaste.
desgraça. E ganhava muito dinheiro, tá? Só desgraça. Era problema em cima de problema. Aí às vezes do nada vinha aquele pensamento: o cliente vai me dispensar. E o que acontecia? Que dispensava. Porque não tinha fidelidade. Não mexe, pessoal. Não, por favor, não mexe. Não mexe. Custe o que custar. Eu oro aqui quantas vezes aqui no altar? 2. Uma só é a Rose. Mesmo quando que eu participo, é 3, porque em vez de quando eu participo. Dá vontade de não? Fazer. Orei meia-noite, cansado, meia-noite e pouca. Aí tu troca uma ideia. Tira aquele cochilinho de 2 horas até 3 horas. Desperta. Fala, não vou hoje não, acho que eu vou orar com a Rose. Aí vem na minha mente o que? A lembrança. Eu fiz um voto com Deus. E o povo tá esperando a minha oração. Tu que pensa que não tá? Cadê a oração daquela criança tal? Hoje o telefone bateu. Cadê o primo?